Hoje é sábado, dia 24 de agosto do ano do Senhor de 2024, e nós celebramos hoje a festa do apóstolo São Bartolomeu. O evangelho para esta festa é de João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós celebramos neste dia a festa do apóstolo São Bartolomeu. Segundo o Evangelho de João, ele era de Caná da Galileia. Figura, segundo o relato joanino, entre os primeiros discípulos de Jesus. Uma tradição antiga identificou o Bartolomeu dos evangelhos sinóticos ao Natanael do quarto evangelho. Natanael significa dom de Deus, ou então dado por Deus. Depois do prólogo do evangelho segundo São João, desencadeia-se uma sucessão de testemunhos em que um personagem remete ao outro. João Batista, os dois discípulos de João, um dos quais André, irmão de Simão, Filipe. Tudo se passa em 4 dias, 3 dos quais são introduzidos pela fórmula no dia seguinte. No primeiro dia, nós temos o testemunho de João Batista diante dos judeus provenientes de Jerusalém. E o testemunho de João dizia: Eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. No segundo dia, o testemunho de João Batista sobre Jesus, que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No terceiro dia, o testemunho de João Batista sobre Jesus a 2 de seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Um desses discípulos era André, irmão de Simão Pedro. André conduz Simão a Jesus, dizendo terem encontrado o Messias. E no 4º dia, indo para a Galileia, Jesus encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Filipe
encontra Natanael e o levou até Jesus. Vocês notem a corrente de testemunho em que um personagem remete a outro e todos confluem para Jesus. Por essa sucessão de testemunhos é constituído o grupo inicial dos discípulos de Jesus, segundo o Evangelho de João. Nosso episódio de hoje se situa no 4º dia, no encontro de Jesus com Filipe e o encontro de Filipe com Natanael e de Natanael com Jesus. Jesus mostra conhecer Natanael, dizendo a ele: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. De onde me conheces? Pergunta Natanael a Jesus. A resposta de Jesus foi essa: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Esta afirmação evoca o Salmo 139 e 138. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me conheces quando me assento ou me levanto. O Senhor vê muito além da aparência. Ele vê o coração. O encontro com Jesus suscita em Natanael a fé. Natanael diz a Jesus: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus abre os olhos e o coração de Natanael para o futuro. A fé em Jesus Messias deve passar pela provação da paixão e da morte, tida no Evangelho segundo São João como a glorificação do Filho de Deus. Essas são as coisas maiores que Jesus promete a Natanael de ver. Essas coisas maiores, podemos dizer, são o fundamento da fé cristã. A fé é a razão do relato evangélico. O autor do Evangelho segundo São João, ao final do seu relato, escreve: Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A fé é essencialmente testemunho. Por isso, a fé das gerações futuras e das pessoas com as quais nós convivemos depende do nosso testemunho, da qualidade da nossa vida enraizada em Cristo. Eu dizia antes que o encontro de Natanael com Jesus abriu os olhos e o coração de Natanael, pois é o encontro com a verdadeira luz. Foi verdade para Natanael, é verdade para nós. O encontro com o Cristo ressuscitado nos ilumina, abre nossos olhos, abre igualmente o nosso coração. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.